E olha só quem está na garagem mais uma vez, vocês! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Na Garagem Professional Edition. A gente vai embarcar numa reflexão aqui bastante filosófica, porque o capitalismo e a vida nos obrigam a estar sempre querendo mais, a estar sempre evoluindo, quando às vezes essa evolução não é necessariamente uma evolução. Tá confuso? Eu já vou explicar. Quem conhece, me acompanha há bastante tempo, sabe que esse aqui é o Sven, o meu XC40 R-Design, na verdade o nosso, porque esse carro aqui é bastante usado no dia a dia pela minha digníssima Roberta Scherer, um beijo. Olha só, vou fazer uma média ainda com a patroa. E esse aqui é um XC60 Inscription, XC60 também Recharge, né? Híbrido plug-in, ó, vocês estão vendo ali o Volvo Wallbox, que abastece o meu XC40, também abastece do mesmo jeito o XC60, com a mesma autonomia, praticamente aí na faixa de 40 km para rodar somente com motor elétrico. Vocês devem estar se perguntando que eu estou muito à vontade aqui em casa, inclusive coloquei uma roupa, né, para falar com vocês, do contrário estaria de cuecas, mas por que eu estou tão à vontade que eu estou com uma garrafinha PET na mão? Não é coincidência, esses dois carros têm muito de garrafa PET dentro. Quem conhece o XC40 há bastante tempo, nas portas aqui, a gente tem um tecido feito de garrafa PET reciclada, isso desde o lançamento desse carro, em 2018, se não me engano, chegou ao Brasil. Inclusive, lá na gringa tem opções com esse tecido aqui laranja, que eu acho demais, tanto o carpete todo interno laranja, quanto os tapetes. Infelizmente, o consumidor brasileiro acaba sendo mais conservador, a Volvo não trouxe essa opção para o Brasil, mas agora, no XC60 Inscription, modelo 2021-2022, como esse aqui, consegue mostrar aí? Temos também garrafa PET nos bancos, sim, é um tecido exclusivo, mas é um tecido feito à base de plástico reciclado também de garrafas PET, então mais uma ação aí, de uma direção da Volvo nessa linha de sustentabilidade que é muito forte para a marca, né? Olha, sem fazer demagogia aqui, o meu comercial institucional de montadora preferido aí dos últimos tempos é sem dúvida o do teste de segurança da Volvo, o Ultimate Test, né, de segurança, que eles jogam o XC40 de uma altura ali de uns 30 metros numa geleira. E, na verdade, a segurança em questão não é a segurança do carro, porque isso a gente sabe que a Volvo faz melhor do que ninguém, mas sim a segurança de todos nós no planeta, né? Quando o carro bate na geleira, a geleira rui, porque o aquecimento global é sim uma realidade. Aquecimento global não, né? Mudanças climáticas são sim uma realidade, isso gera dias mais quentes em alguns lugares, dias mais frios, mais úmidos, enfim, o clima do nosso planetinha está sendo bagunçado e a Volvo está muito preocupada em mitigar isso, assim como eu, pessoa física, também estou, por isso me converti aqui aos híbridos plug-in, ao carro elétrico, tenho placas solares aqui em casa, porque essa energia que eu estou tirando daqui, além de ser limpa, sustentável e renovável, ela é barata, né? Porque eu estou fazendo aqui o uso da energia do sol e com isso o nosso custo por quilômetro rodado com o XC40 é próximo de zero, a não ser quando a gente pega a estrada. Eu vou falar sobre isso em detalhes já quando a gente der um rolê na GoPro. Mas esse carro aqui, o Sven, vocês conhecem bastante bem. Vamos dar uma olhadinha no XC60 Inscription, principalmente no interior, e deixa eu colocar essa garrafa PET num lixo reciclado e a gente continua já. Sejam muito bem-vindos a um lugar muito legal para se estar, né? O interior do XC60 Inscription. Vocês conhecem bem o meu XC40 ali, aqui não dá para negar, né? A gente tem uma diferença de patamar, para usar a frase do Bruno Henrique aqui, é outro patamar, na questão dos materiais, né? O painel tudo de couro, a gente tem aqui essa madeira legítima, temos, olha só, câmbio de cristal ou reforço. É muito chique isso aqui, não dá para negar. Agora, como eu falei lá no começo, a vida é essa questão. Você precisa mais, você precisa estar sempre evoluindo, porque o passo natural para quem tem um XC40, o passo seguinte, é ir para o XC60, é o upgrade óbvio. Mas talvez esse upgrade óbvio, além de custar mais ou menos 90 mil reais, né, o XC40 R-Design está aí na casa de 290 mil, enquanto o XC60 Inscription está na casa de 380, então a gente está falando uma diferença significativa de 90 mil reais. É claro que não é só materiais mais
refinados no interior que você está comprando por esse valor, não é só um câmbio de cristal, você está comprando um powertrain bem mais forte, né? Aqui a gente tem o powertrain híbrido, mais um motor a combustão 2.0 turbo de 4 cilindros, 407 cavalos de potência combinada, isso é bastante coisa. Ali a gente tem o 1.5 turbo, com o powertrain híbrido, 261 cavalos de potência combinada, então são 140 cavalos de diferença, mas também aqui a gente tem bastante mais peso, eu vou falar sobre isso em movimento. Mas a questão, enquanto eu ligo aqui, ó, só para vocês sentirem o que é a rotina de você ter um híbrido plug-in, liguei e vocês não viram nada? Evidentemente que não, estamos só no motor elétrico, ainda 8 km de autonomia aqui da bateria para a gente andar 100% no modo elétrico, ó. Até vou aproveitar aqui e mostrar, ó, a gente tem nos modos aqui o Constant All-Wheel Drive, né, que no XC40 agora a gente não tem mais, né, mas os outros 4 a gente tem no XC40, que é o Pure, o Hybrid, o Power e o Off-Road. No modo Pure, o carro fica quase que em todas as situações utilizando somente a força da bateria. Mas, para concluir essa parte estática aqui, hashtag na garagem antes da gente sair para dar um rolê, a questão é, faz sentido, para mim especificamente, para minha família, para a família Scherer Cortes, sonhar com esse upgrade de XC40 para XC60, de aumentar esses 20 aí, de 40 para 60, de abraçar esse patrimônio aí de 90 mil reais a mais? Em resumo, para quem é o XC40, para que perfil de consumidor é o XC40 e para que perfil de consumidor é o XC60? É importante você saber sempre para quem foi criado o carro que você quer, para ver se você se encaixa nesse perfil ou não. Porque se você se encaixar no perfil que os engenheiros pensaram na hora de projetar o carro, a chance de você ser um proprietário feliz é gigante. Então, bora refletir sobre isso em movimento. Mas afinal, como anda, deputado? Eu acho essa linha R-Design da Volvo, né, que tem não só no XC40, ela é herdeira aí de uma longa história de esportivos um pouco fora da caixa, né, que a Volvo fez ao longo dos anos, né? Apesar da divisão esportiva de preparação ser a Polestar, né, que agora também é uma marca de carros 100% elétricos, a Volvo tem uma história bastante rica aí, que ela abraça, né, que ela honra com essa linha R-Design de esportivos, como eu falei, fora da caixa. Talvez o mais icônico de todos seja a 850 GLT, né, toda quadrada. Afinal, aliás, se você tem uma à venda, me contate, porque eu estou muito interessado em comprar uma dessas. Mas ali, desde os anos 70, né, já existiam o Volvo 240 Turbo. Ali nos anos 80 a gente teve o 440 Turbo. Carros muito icônicos, e eu vou esperar esse trânsito passar para a gente continuar dando uma conversada. Mas a gente tem aqui uma esticadinha no 1.5 turbo com o motor elétrico, né? Vocês viram que o motor a combustão acordou. A gente tem aqui 261 cavalos, que para um SUV médio de 1.600 kg é um peso potência bastante interessante. 0 a 100 na casa de 7 segundos, né? Quando você compara com os concorrentes, principalmente os alemães ali dessa faixa de entrada desse mercado de SUVs premium no Brasil, você vê que o XC40 tem uma vantagem muito grande de performance, mas além disso uma vantagem que dá aquele calorzinho no meu coração, que é, ó, acabamos de fechar 2.500 quilômetros. Sabe quanto eu gastei de gasolina com esse carro até agora? 300 reais. 2 vezes eu coloquei 150 reais nas vezes que eu peguei estrada, e aí a bateria, vocês estão vendo ali, ó, dá pra ver 31 quilômetros de autonomia na bateria 100%, ou melhor, utilizando-se a propulsão 100% elétrica, é o que a gente tem para autonomia combinada ali de 310. Mas o que vai acontecer? Eu vou terminar de gravar, vou voltar para casa, vou plugar o carro, e aí esses 47 quilômetros ali de média de autonomia da bateria vão se renovar, e assim no uso diário a gente não precisa de gasolina dentro da cidade, basicamente. Sempre que você tiver trajetos diários inferiores a 47 km, 40 km, vamos arredondar, você não vai estar utilizando gasolina praticamente, somente quando, por exemplo, agora eu chamei lá embaixo, pé embaixo, aí mesmo no modo híbrido ele chama o motor a combustão para dar a potência, para dar a performance. Falando aí de, a gente está falando de, aliás, falando em uso diário, uma coisa que as pequenas coisas que apaixonam, né, na sua convivência com o carro.
Esse é um carro que é usado mais pela Roberta, até no dia a dia, mas também é usado bastante por mim. Então a gente tem aqui as memórias, ó. Tô aqui na memória 1, que é a minha posição de guiar. Aperto aqui o 2, o banco sobe, vem pra frente, vem pra frente. Meu Deus do céu, como é que a Roberta dirige desse jeito? Agora eu tô na posição da Roberta. Engraçado, porque a nossa diferença de altura não é tão grande assim. A Roberta tem 1,71, eu acho, eu tenho 1,78. Mas ela gosta de uma posição mais velhinha de Taubaté aqui colada no volante. Mas eu falava de uso diário, né? Falamos agora dessa questão, como é legal para um casal ter as memórias de banco. Mas falando enquanto a gente chega aqui na nossa caixa de ovos, ó, o XC40 ele é mais firme que o XC60, né? Ainda mais nessa versão R Design, com rodas 19, pneus de perfil baixo. A gente tem uma pegada um pouquinho mais dura mesmo no dia a dia, né? Deixa passar esse transitinho aqui e a gente já retoma. Bom, é oficial, né? As gravações do canal não mais acontecerão em dias de semana, mesmo às 6h30, 7 da manhã, porque o trânsito de São Paulo não colabora. Vamos ter que deixar para os fins mesmo. Mas como eu vinha dizendo, a gente tem aqui um carro com uma proposta visual por dentro e por fora, né? Bastante esportiva, nessa tradição de esportivos meio fora da caixa da Volvo. Eu gosto muito da receita do interior desse carro. Vocês não estão vendo muito bem aí, mas a gente tem bancos de Alcantara, como se diz, né, em inglês, mas é Alcântara, né? Essa camurça aqui dá pra ver um pouquinho. Eu gosto muito do efeito tanto visual quanto tátil da Alcântara ou Alcantara. Eu gosto também do volante aqui do XC40 R Design, bem pequenininho, couro de alta qualidade aqui perfurado no volante. Parece até essa coisa do couro perfurado aqui evoca carros de competição clássicos, né? Costura exposta aqui. O volante com um formato um pouco mais aquadradado aqui do XC60 tem uma pegada mais jovem, né? Mais agressiva, porque na verdade não, por mais que seja um pouco polêmico a gente falar isso, mas quando você tem esses lineups aí de SUVs das montadoras, não dá para negar que quanto mais barato ele é, ou quanto mais de entrada, né? Quanto menor no tamanho, menor a idade média do público que tem desejo, interesse e acesso a esse carro, né? O caminho da vida natural é quanto mais velho você vai ficando, mais din-din você vai tendo. Então, por essa questão até econômica, os SUVs de entrada eles têm uma proposta um pouco mais jovem, voltada para um público mais jovem, né? Se eu fosse chutar aí, eu diria que o comprador médio do XC40, eu ainda não estou na faixa dele, felizmente. Sou um jovem de 39, mas eu acho, eu tô chutando, tá, galera? Não tenho dados, até vou pedir para o pessoal da Volvo esses números, mas eu imagino que o XC40 tenha consumidores aí na faixa dos 40 anos, a maior parte dos seus consumidores, né? E o XC60, a maior parte dos consumidores já esteja na faixa de mais de 50 anos, né? Justamente porque é um carro que, dependendo da versão, namora os 400 mil reais, e você tem que ter vivido bastante, trabalhado bastante, ganhado bastante dinheiro no Brasil para ter condições de considerar um SUV de 380, de 400 mil reais. Então, vamos parar de teorizar sobre o XC60 e vamos pular para lá. Uma proposta de interior bastante diferente, uma proposta de pegada em geral bastante diferente, mas vocês vão ver também dinamicamente uma proposta bastante diferente. Vou curtir o ronco aí, é gostoso o ronco do 3 cilindros, é difícil fazer um 3 cilindros roncar de forma estimulante, né? E a Volvo acertou a mão aqui. Mas vamos pular lá pro 2.0, também híbrido plug-in de 407 cavalos do XC60. Bora lá. Mas afinal, como anda, deputado? Vocês estão vendo que a gente está aqui a 13 graus, nubladão, um dia bastante sueco. Seria considerado um dia de verão na Suécia, talvez. Mas eu estou fazendo aqui um mini circuito perto de casa. Quem é um espectador aí mais assíduo, mais atento, mais antigo, sabe que a gente fez durante muito tempo ali no Acelerados uma espécie de Top Gear adaptado à realidade brasileira, com sérias restrições orçamentárias. Ó, o ronco do 60 é significativamente mais bonito, né? Por 4 cilindros versus 3 cilindros, né? Acaba sendo uma disputa até desigual. Mas agora a gente está fazendo
uma espécie de Doug Demuro adaptado à realidade brasileira com sérias restrições orçamentárias, né? Eu sempre indiquei o canal do Doug aí para quem consegue encarar um vídeo em inglês. Agora, aqui acho difícil você ver Ferrari F40 versus Carrera GT, como o Doug Demuro fez recentemente, mas a gente vai dar sim uma brincadinha depois de mostrar os detalhes ali estáticos na garagem. A gente vai dar uma brincadinha no trânsito de Sampa, meu. Infelizmente hoje estou tendo que gravar durante um dia de semana, então tem muito trânsito, mas dá para sentir. Vamos lá, vamos para o comparativo direto aqui, XC60 versus XC40, né? Como a gente tem 30 centímetros a mais de comprimento e principalmente 300 quilos a mais de peso, né? Porque o XC60, além de ser maior, ele tem a tração integral que o XC40 não tem mais. Então isso acaba dando ao XC40 uma grande vantagem de peso, né? Para mitigar essa situação, vamos chamar assim, a Volvo optou aqui, até porque o meu XC40 é um R-Design, né? Ele tem as rodas grandes, ele tem uma proposta mais esportiva. Aqui o Inscription é o oposto, né? A proposta é luxo total. Mas na prática, como é que isso se traduz? A gente tem um acerto muito mais voltado para o conforto aqui, né? Para falar em termos de carro de corrida, o XC60 é um carro molão, e isso torna ele muito gostoso, ó, nesse tipo agora, vocês sentiram esse bump aqui, porque as nossas estradas, na verdade, não são nem um pouco suecas, né? Então, o XC60, nessa bateção do trânsito de São Paulo, do Brasil em geral, né, estradas e ruas, a gente tem não só a condição ruim de piso no sentido de buraco, mas a gente tem um piso muito irregular, né? Muita valeta, muito... Olha aqui, por exemplo, quando sai dessa alça da marginal, uou, tem aqui um calombo. Se a gente tivesse rápido, por exemplo, tivesse esse tipo de piso numa situação de estrada, 60, 70 por hora, o chassi ia trabalhar bastante ali, né? Então nisso o XC60, ele, para quem privilegia o conforto, ele leva uma vantagem significativa em relação ao XC40. Agora, por ser um carro maior e mais mole, ele é um carro que toca menos ao coração de quem tem gasolina e adrenalina nas veias aí. E aí eu acho que no fim, para concluir esse comparativo de irmãos aqui, olha como agora vocês viram um pouquinho, né? Esse tipo de piso a gente normaliza como brasileiro, né? Mas na verdade não é normal. Esse carro na Suécia, ele só faz essa torção de chassi que ele acabou de fazer ali agora quando ele vai para um off-road, né? Mas assim, eu acho que para resumir, a gente pode dizer que o XC40 tem uma proposta mais urbana e o XC60 tem uma proposta mais rodoviária. Eu acho assim, se eu fosse fazer um trajeto, lembrando aí do início do meu casamento, quando eu tinha que ir muito ao Rio de Janeiro nos finais de semana, que a gente vivia um relacionamento à distância, mas como eu fazia muita estrada, aí eu acho que eu privilegiaria, gostaria mais do XC60 nessa questão. Ele é um cruiser, né? Aquele carro que engole aí grandes distâncias sem cansar o motorista. Não que o XC40 canse, mas um é mais talhado para isso. Em compensação, o 40 é menor, mais leve, mais compacto, mais ágil, mais esperto. Ele é um companheiro urbano e de viagens mais curtas, né? Uma estradinha de serra, esse tipo de coisa é bem mais gostoso no XC40. Mas o resumo da ópera, o importante, eu acho que existem... É interessante como a Volvo, em cima dessas três plataformas, XC40, XC60, XC90, que tem até um nome bastante parecido, mas é interessante como ela conseguiu desenhar nichos, né, propostas bem distintas, todas elas amarradas nesse grande trunfo, que para mim ainda é a maior explicação para o enorme sucesso que a Volvo tem feito no mercado brasileiro aí nos últimos 2 anos, principalmente. Ano passado a Volvo foi vice-líder do mercado premium pela primeira vez. Eu acho que esse powertrain híbrido plug-in, que você consegue rodar no dia a dia usando somente energia elétrica, é algo que
as principais concorrentes ainda não têm, vão ter, porque isso é inevitavelmente, indubitavelmente, para usar uma palavra bonita, é o powertrain do futuro, mas do futuro não, né, do presente. E acho que uma vez que você experimenta isso, você não quer mais sair disso, é o meu caso, pessoalmente. Mas resumindo, a Volvo tem essa proposta desse powertrain híbrido plug-in em toda a família, mas mesmo com eles compartilharem essa filosofia de powertrain, as personalidades são bastante distintas, né? E aqui no caso do XC40 versus o XC60, tem essa diferença, né, do T5 versus o T8, o motor a combustão ser o 3 cilindros 1.5 ou o 4 cilindros 2.0, e isso dá ao XC60 um refinamento maior que condiz com o seu preço, né? Aqui você tem mais por mais. Beleza, galera? Não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, que isso ajuda os irmãos demais. Cuidem-se bem, valeu demais e aquele abraço.